Asseyez-vous. Maintenant, tu peux augmenter. Gloire à Dieu. Inclinons la tête, nous allons prier. Éternel Dieu, tu es tout pour nous. Nous te bénissons pour ce grand moment. Merci pour cette écriture, nous voulons lire. Et que tu sois ensemble avec nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Bien-aimés dans le Seigneur, Meus amados ao Senhor, je vous aime tous. eu amo a todos. Et Dieu a fait que nous soyons tous ensemble ce matin. Deus fez com que nós estivemos nessa manhã juntos. Dieu n'a pas créé le monde par la science. E Deus não criou o mundo pela ciência. Là où il y a la prière, Lá onde há a oração, c'est là où il y a le miracle quotidien. onde há o milagre cotidiano, Et là où il y a la parole, onde há a palavra, c'est là où il y a Dieu. é lá onde existe a Et nous Deus. voulons libérer la parole. Nós vamos libertar a Parce que palavra, la parole, porque a palavra, quand elle est libérée, quando ele é liberto, c'est pour produire la foi é para levar a fé, et que le miracle entre. para que o milagre entre. Ce matin, Nessa manhã, tu ne peux jamais sortir você não vai sair tel que tu es là. do jeito que tu estás. Parce que tu es venu au rendez-vous de Porque l'éternel. você veio ao encontro eterno. Personne ne peut venir Alguém pode vir à la présence de Dieu na presença de Deus et retourner e voltar tel qu'il était venu. do jeito que veio. Non. Não. Là, peut-être ton attitude n'est pas bonne. Lá talvez a sua atitude não está bem. En quittant la maison, Saindo da sua casa, tu te dis, Seigneur, você diz, je Senhor, pars à l'église. eu vou à igreja. J'ai besoin de rencontrer ton visage. Eu preciso de encontrar a sua face. Je ne suis pas digne. Eu não sou digno. Et c'est la raison pour laquelle A razão pela qual Dieu t'a amené. Deus te trouxe Et tu aqui. seras béni grandement. Serás abençoado Tu grandemente. seras béni grandement. Será abençoado grandemente. J'ai dit à une sœur, tu seras béni grandement. Grandemente será abençoado. J'ai dit à un frère, tu seras Eu béni digo ao grandement. irmão, será abençoado grandemente. Je vais enseigner la Eu parole. vou ensinar a palavra. Je vais parler sur l'assurance d'Issali. Eu vou falar sobre a ciência de salvação. A segurança da salvação. Isso. L'assurance d'Issali. A segurança da salvação. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Colossenses 1, 12 a 14. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Colossenses 1, 12 a 14. Comment va verset semana ropesa yo MS matrotanga. Deuxième Pode- verset. Pode anotar o versículo, depois vamos fazer a leitura. Ésaïe 43, Isaías 43, verset 1 à 4. primeiro versículo até o quarto. Jean 10, 28. João 10, 28. Je répète, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Eu repito, Colossenses 1, 12 a 14. Ésaïe 43, 1, 4. Isaías 43, 1 a 4. Jean 10, 28. João 10, 28. On se met debout pour lire Colossiens. Nos ponhamos de pé para que façamos a leitura bíblica. On va lire mollo mollo. On commence par le livre de Colossiens. Vamos começar em Colossenses. Nous devons honorer cette autorité de la parole. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Amém. Asseyez-vous. Tomamos assentos. Bien-aimés dans le Seigneur, Meus amados ao Senhor, l'héritage qu'un père peut donner à ses enfants, a herança que pai pode dar aos seus filhos c'est l'enseignement. é o ensinamento. Et le leadership A liderança qui ne fabrique pas les espèces comme des enfants, que não fabrica as espécies como os filhos c'est un faux leadership. é falso liderança. Et un leader Líder, doit influencer. ele pode influenciar. Non, un leader sans influence Líder sem influência est un leader sans pouvoir. é líder sem poder. J'avais dit, je vais commencer à enseigner l'assurance d'Issali jusqu'au 30 décembre. Eu disse vou ensinar sobre. La fin du mois de ce mois. Eu disse vou ensinar sobre a salvação no começo desse mês. Isso.
dimanche, le 23, ça sera le président qui va prêcher. Mais moi, je vais sauter ça le 30 pour clôturer l'enseignement sur l'assurance du salut. No domingo, dia 23, o nosso líder que vai pregar. Depois eu vou continuar outro domingo. Voilà, très bien. Dans toute l'histoire de la Bible, Em toda a história na Bíblia, c'est l'histoire de la rédemption. é a história da redenção. On ne peut pas parler de l'assurance du salut Não podemos falar sobre a segurança de salvação sans pourtant te faire connaître les procédures pour que cette assurance vienne. sem que você conheça o processo de quem que dá a salvação. C'est que je vais parler sur la rédemption comme premier point. O que vou falar sobre a redenção como é o primeiro ponto. Et dans la rédemption, Na redenção, je vais toucher des conditions eu vou tocar duas condições. qui a coûté à Jésus trop cher pour qu'il te rachète. A quem escutou Jesus como uma coisa preciosa para a sua vida. Donc la Bible est tout entière, A vida em toda, de Genèse à Apocalypse, a Bíblia em toda, de Gênesis a on ne Apocalipse. parle que de la rédemption. Ele não está sobre a redenção. Et Dieu est à la recherche de l'humanité. E Deus está à procura da humanidade. Et je vais te donner premièrement, les mots à écrire, parce que quand je vais entrer dans l'ambiance de la parole de Dieu, vous allez comprendre les termes comme esclave, rançon, rachat, racheté. Je commence premièrement par esclave. Eu começo primeiramente a dar sobre a escrava, pode anotar. Écrivez esclave. Escrevendo escravo. Qui est l'esclave? Quem é escravo? C'est la personne de condition non libre. Alguém que tem uma condução não livre. La personne soumise à un pouvoir. Alguém submissa num poder. C'est ça ce qu'on dit esclave. Isso que se fala escravidão. Et quand on dit rançon, Quando nós falamos, prix à refuta. dá o preço. Signifie prix que l'on exige pour délivrer une personne. Isso significa para dar e para libertar alguém. Voilà. Et encore ce que nous appelons rachat. E por causa disso nós chamamos isso de rachar. Action de racheter. Ação de resgatar. Il y a ce que nous appelons racheter. O que nós chamávamos de resgatar C'est acheter de nouveau. é comprar algo novo. Acheter de nouveau, c'est Comprar algo novo. ce qui signifie racheter. Isso que significa comprar. Le mot Resgatar. rédemption A palavra redenção, vient du verbe rédempter. isso vem do verbo redentor. Et rédemption, A redenção, c'est faire de racheter. isso é que faz a resgatar. C'est de se racheter. Isso é se de resgatar. Oui. Nana bien en bas. Je peux recommencer? Voilà. Parce qu'il y a des bases, il y a ma cambo, tout ça là. Isso que é a base das coisas que vamos fazer aqui. Un esclave, c'est qui? Uma escrava é o quê? Eza moto, eza liberté. É alguém que não é livre, Eza ko se soumettre na pouvoir morobo. que está se submetendo a uma escravidão. Et rançon. Fala A rançon. ração Isso. Ezali primoko. é um preço, O bazo somba esclave. o que se compra escravo. Pour o somba esclave, Para comprar escravo, il faut na primo ya motuya. você tem que ter um valor, tem um valor, um dinheiro Voilà. valioso. Rachat. Retirar Ezali action moko ya ko kangola motu. é uma ação de libertar alguém. Racheter. Resgatar. Na repose exemple na ebite bandeko su bazaba leka Congo bazali awa. Eu não sei se tem alguém que já passaram do Congo. Tango Kabila tata akoti na pouvoir. Quando o Kabila pai entrou ao seu poder, Akutaki ba prisonnier na kati ya prison makala. ele encontrou os cativos lá na prisão de Macala. Nenga zo ia. Do jeito que ele Ba ia, prisonnier soki libéré. todas as prisões eram libertas, Et era c'est ça ce qu'on aberto. dit la rédemption. Isso é que chama a redenção. Rachat d'un esclave Resgatar um escravo. qui était prisonnier. O que está aprisionado, que está Maintenant em prisão, kangola ye. aí se está sendo liberto. Et pour kangola E ye, para ser liberto, esenga mbongo moya motuya. precisa um valor alto. Ne ba benga ngo rançon. Isso se chama ração. Vous comprenez? Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, Meus amados ao Senhor, on ne peut pas parler de la rédemption não podemos falar da redenção si
on ne rencontre pas nanyo bakeko rédempté. Se não encontramos a quem foi o Redentor. Et le verbe rédempté, c'était le verbe, on utilisait ça dans l'Ancien Testament plus. O verbo Redentor foi usado lá no Antigo Et Testamento. dans la Nouvelle Alliance, Na Nova Aliança, on utilise plus le verbe racheter. usamos mais o verbo resgatar. L'homme aussi s'est vendu dans le péché. O homem em si, ele foi vendido ao pecado. C'est dans le jardin d'Éden, E lá no Jardim do il Éden, était vendu par le péché. ele foi vendido ao pecado. Il était devenu Ele veio, l'esclave du diable. tornou-se escravo do diabo. Imaginez maintenant que l'homme que tu es là, Imagina agora o homem que tu une és, belle femme que tu es, uma boa esposa linda que un tu homme és, beau que tu es, homem lindo que tu tu és. étais vendu dans le péché. Aí você foi vendido ao pecado. Et directement, tu es devenu l'esclave du diable. Diretamente você torna-se escravo do diabo. Oh, dans le plan de Dieu, No plano de Deus, selon l'appréciation de Dieu, segundo a prestação de Deus, il a créé l'homme ele criou o homem pour manger avec l'homme, para alimentar o homem, pour travailler avec para l'homme, trabalhar com o homem, pour s'associer avec para l'homme. se associar ao homem. Et l'homme, Mas o il homem, a désobéi ele à un desobedeceu seul commandement. em um só Ne touchez pas comandamento. cet arbre. Não toca essa Et árvore. l'homme, il a touché. O homem foi tocado. Il a touché cet arbre Ele tocou essa árvore, qui était défendu. o que foi vendido. Et directement, Diretamente, il est devenu ele virou, l'esclave du diable. tornou-se escravo do diabo. Imaginez quand tu es l'esclave du diable. Imagina como que tu és escravo do Il diabo. faut s'attendre à la maladie sans condition. Você tem que esperar mesmo doença sem Il faut condições. s'attendre à des chicotes sans préavis. Você tem que esperar chicote sem Parce que tu es pré-aviso. son esclave. Porque tu és o seu escravo. Accompagne-toi à tout moment. Ele pode bater a qualquer Acompanhe seu momento. blocagem. Ele pode dar um bloqueio. Accompagne son célibat. Ele pode dar solteirice. Acompanhe sua sterilité. Ele pode dar esterilidade. Accompagne son maladie. Moko ezanga na Ele moti. pode dar uma doença sem nome. Parce que tu es son esclave. Porque tu és a sua escrava. Est-ce que je me fais comprendre? Será que compreenderam? C'est pourquoi E por quê? Dieu dans sa prestation, Deus, na sua prestação, il cherchait ele procurou qui peut a quem délivrer cet homme-là. possa libertar esse homem. Qui peut délivrer cet Quem homme? possa libertar esse Qui homem. peut libérer cet Quem homme? possa liberar esse Et homem. le diable a freiné. O diabo, ele travou. Vamos attendre la prison en Zambie. Vai apenas estar na prisão de Deus. Les choses dans la prison, certains moutons ensemble. Mas se está na prisão de Satanás, ninguém vai torcer por Alors, nos ti. bétos bas chicotent. Que ele vai te chicotear. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, Tem pessoas até hoje em ils dia, sont encore dans la prison du diable. eles ainda estão na prisão de diabo. Alléluia. Amém. C'est pourquoi il y a certaines choses, É porque algumas coisas, quand tu lis dans le Nouveau Testament, quando tu lê no Novo c'est Testamento, très difficile de comprendre é ça. difícil de compreender isso. Il faut retourner dans l'ancienne Você tem alliance. que revoltar, tem que retornar Pour lá na compreendre antiga aliança ça. para compreender isso. Quand on dit ceci, Quando disse isso, il nous a délivrés ele libertou-nos de la puissance des ténèbres. do poder das trevas. Il nous a transportés Ele nos transportou dans le royaume lá do reino de son Fils, do seu filho, de son amour. do seu amor. En lui, Em ele, nous avons nós somos la rédemption. a redenção. Mais c'est quoi la rédemption? Mas o que é a redenção? C'est quoi la rémission? O que é a remissão? C'est très difficile pour comprendre ça dans le Nouveau É Testament. difícil de compreender isso que está em Novo Il faut Testamento. retourner dans l'Ancien Tem que Testament regressar lá no Antigo Testamento pour comprendre para que possa le compreender terme comme o rédemption. termo como redenção. Et nous voulons un peu retourner Mas podemos pour retornar comprendre para compreendermos l'homme qui était vendu au péché. o homem que foi vendido ao Et pecado. Dieu est à la recherche de cet homme-là. Deus procura esse homem. Alléluia. Amém. Et cet homme-là, E esse homem, quand tu lis Lévitique 25, quando ele foi a vítima, Lévitique 25, Levítico 25, on nous a montré comment est-ce que l'esclave est maltraité. isso nos demonstra como que o escravo, ele é escravizado. Que mutu nyonso aza na capacité ya kosomba esclave na E ye. a todo tem a capacidade de comprar o seu escravo. Et soki yo moko pomoni pasi eleki yo, Se tu vê que a dor é demais, oke komi tika lokola esclave. você mesmo se entrega como seu escravo. Meme bakozwa bilanga na yo, Pegando a sua lava, bakozwa meme ndaku na yo, pegando a sua casa, propriété na yo a moko boye. sua propriedade. E bazwi yango bahypotheke yango. Eles pegam isso em hipoteca. Okomi kosalela mutu Aí wana. você começa a trabalhar para ele. Je répète encore pour comprendre. Vou repetir Dans para que possa l'image de l'Ancien compreender. Testament, Na imagem do Antigo Testamento, soki oza esclave, se tu és escravo,
Yo moko soki passe eleki. Aí se tem muita dor, Okoko miteka. você pode se vender. O miteki po passe eleki. Aí você se vende por causa da To dor. bakoko teka yo. Ou então te vendem. E pa muto to zobenga maître. É alguém que é chamado mestre. Azana pouvoir. Ele tem o poder Ya go teka yo. de vender-te, Ya go somba de yo. comprar-te, Ya go kanga yo. de prender-te. E okomi sous dépendance da ye. Você torna-se sob a sua dependência. Maintenant, ozana droit liberté te. Agora você não terá o direito da Il liberdade. faut oser là. Você tem que aguardar. Après 50 ans. Depois de 50 anos, Sozeli après 50 ans. depois de 50 anos, Ne maître wa somba ki é que yo. o mestre que te comprou, Akoki ko libérer yo. ele possa te C'est-à-dire libertar. atiki yo libre Isso quer sikoyo. dizer, ele vai te libertar. A libérer yo. Ele te liberta Automatiquement. automaticamente. Après 49 ans. Depois de 49 anos, 50 années. esse ano, Bazo 50e année. deu 50 anos, Bazo bengango. isso é chamado Année à jubilé. é ano de jubileu. Et soki 50 Se, ekoki. passar, se chegar a 50 Neba anos, libéré. aí sim tu serás A libérer liberto. okomi libre. Aí você torna-se livre. Imaginez ozana 40. Imagina, você tem 45 anos. Bateki yo comme esclave. Você é vendido como escravo. Après 50 ans. Depois de 50 anos, Okoma na 95 você ans. vai ter 95 anos. Et puis, mais esclave ata wana ki difficile. Depois, escravo daquele tempo era Il difícil. faut balatisa yo. Eloko moko na nsima wa. Ele tem que revestir de uma coisa aqui atrás, Eza na nzube moko bakotya yo awa. que tem um espinho aqui atrás. Baoyebi biso balobi, frère, banda kopioche mabele, Vão te dizer, irmão, começa a cavar a banda na terra. praça do professeur. Começa lá da praça do professor, Tina Guilhermine até lá Esperança. na Guilhermina Esperança. Ozokilegabo. Aí você vai cavando. Se tu levantares, Nzube ane koti wa. aquele espinho vai te picar. Yango Bíblia ebisi biso na Isso, a Bíblia nos diz no ato, ntango Paul akutani na Jésus. quando Paulo se encontrou-se com Jesus, Ayebisi kokomela yo pasi. ele disse, será difícil Soki para ti. ozongi nsima. Se tu regressar para trás, Nzube ane kokota yo. aquele espinho vai te okufa. picar e você há de morrer. Donc les esclaves souffraient beaucoup. Os escravos sofreram muito. Ils avaient une difficulté. Eles tinham uma dificuldade, Qu'importe âge okoma nango. que seja qual for a idade que tu Pour chegar, mutasomaki yo na mbongo porque aza. alguém que te chamou e que te comprou em Il faut dinheiro, asalela nzoto no. ele tem que usar o seu corpo. Combien le diable Quantos diabos est en train de manipuler les corps des gens. entraram de manipular o corpo dos homens? Rien ne marche dans ta vie. Nada dá certo na sua Tu vida. es bloqué quelque part. Você é bloqueado em algum lugar. Je l'ai toujours dit. Eu digo Le sempre, sang que tu as là, saiba que tu és, le sang là, aquele sangue que tu tens, ce n'est pas ton sang. não é seu sangue, Et ça makila ya bavo na é yo. o sangue dos seus avós. Ozomema vie ya mutu. Você carrega a vida de Oh, alguém, tambolaka nango. porque tu andas com C'est ele. déjà antenne ya korepere vie na Isso yo. já é uma antena de você reparar a sua Partout vida. yo ozala. Por onde tu estiveres, Antoni mosala musala mesmo moko se tu boye. quer fazer algo, Makila na bango. mas o sangue deles, isso é como uma antena. Ils ont repéré yo. E isso te traz de volta. Alléluia. Amém. Et ce matin, E nessa manhã, tu sortiras délivré. você vai ser Parce que liberto. celui-là Porque esse lá, qui était monté à la croix, que foi, ele il subiu na n'était cruz, pas monté à la croix pour lui-même. ele não subiu na cruz por ele Il est mesmo. monté à la croix pour toi, Ele subiu na cruz por pour ti, te délivrer, para libertar-te, pour te sauver. para salvar-te. Alléluia. Amém. Acclamons Jésus. Aplaude ao Jesus. Après 50 ans, Depois de 50 anos, on va libérer l'esclave. vai ser libertado o escravo. C'est ce que nous appelons année de jubilé. O que nós chamamos o ano de jubileu. Fantisateur sont dérangés, non? 20. Kangango. Oyo. Kuneza nango bien. Kuneza bien. Kunata ocho. Alléluia. Amém. Est-ce que je me fais comprendre? Será que alguém compreendeu? Donc, si tu es domestique du diable, Se tu é empregado do diabo, ele vai pegar sua cabeça, tira à noite, ele leva lá no estado de Coríntios, começa a jogar isso como uma bola. Pegar o seu corpo, fala esse mesmo bom cavalo. Vamos atravessar com ele Nicarágua. E agora se encontra o demônio do mau coração. Aquele gordão mesmo. Se ele sentar em ti, você não vai conseguir levantar. Aí você ao despertar de manhã vai estar com muita dor. Mesmo eu no médico, a doença não terá o diagnóstico. Porque tu és escravo do diabo. Maintenant, Jésus, quand il est venu, Jesus quando veio, il a accompli ça. ele compreendeu isso.
Dans Ésaïe 61. Em Isaías 61. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ele disse: o Espírito de Deus está em mim. Il m'a E me ungiu pour porter la bonne nouvelle. para levar a boa nova. Il m'a Me ungiu pour proclamer une année de para grâce. proclamar ano de graça. C'est que Amém. les 50e année, 50 anos, l'année de jubilé o là, ano de jubilar, c'était une année de grâce. é ano de Oh, graça. isso aqui qu'on peut ser E o esclave. que foi dado aos escravos, C'est fini. Findou. On voit les sous-soutés. você não vai ter, On manipuler les já não pode sous-soutés. manipulá-lo, Pois é, Umeli. porque já durou demais. Que je me fais comprendre. Amém. Nessa posição até botar lá. Eu quero que me olhe quando estou E essa pregando. primeira vez, azo ye kolangande lelo. Alléluia. Amém. Po ngana sotara na ganga kama kamne somo nazo na ko pese la. Ko so to kemba amoko côté mabo ite so tembo italio. E fo ni kana. Taba réserve Brasil. Réserve qui? Réserve ya Isabella, réserve Laura. So sanga Laura Matia. Alors nani mo konzi. Yes. C'est pourquoi azoga accompagne ba terme na ngai na lolenge na. Amen. Amen. C'est toujours comme ça. Parce qu'interprète nyonso amesana déjà na moti na ba terme na lobaka. Amém. C'est trop bête payer ma bonne moké. Voilà Dieu. Voilà. Amen. Amém. Imaginez que la dimension du rachat Imagina que a dimensão de Raja atteint une dimension spirituelle. chegar numa dimensão espiritual. Ce n'est pas une dimension charnelle comme Não ça. é uma dimensão carnal. Maintenant, Dieu n'était pas satisfait. Mas Deus não se satisfez. Il n'était pas satisfait. Ele não se satisfez. L'homme était toujours sous l'emprise du diable. O homem estava sempre no cativeiro de Qui diabo. peut venir libérer cet homme Quem vai vir libertar esse de la homem misère, na miséria, de la méchanceté, lá na maldade, des blocages, lá em bloqueios, de stérilité, na esterilidade, des maladies inquéries? na doença interna? Il dit non. Não. On a posé des conditions. Ele deu duas condições. À partir de l'année de grâce, Além do ano de il y a graça, eu des conditions. há duas condições. La première condition, A primeira condição, pour aller délivrer cet esclave, para ele libertar esse escravo, il faut être proche parent. você tem que se aproximar. Para ser liberto, Il faut aller proche parent. você tem que ser o próximo dos seus Et puis pais. pour Kangola, E para ser liberto, il faut aller na raison. e você tem que ter tem que ser a ração. Ozala na mbombo, ozala makila moko ezanga lisumu. Que você tenha um sangue sem pecado. Maintenant tout au long dans tous les âges, Em todas as idades, en commençant par l'âge de l'inconscience começando na idade da inconsciência, jusqu'à l'âge de la loi, até lá na lei, personne n'avait le sang pur que ninguém tem sangue puro pour payer, para comprar, arracher pagar, cet homme-là. para resgatar esse homem. Mais Jésus, comment il peut nous délivrer? Mas como Jesus vai nos libertar? Lui n'est pas notre proche parent. Se ele não é nosso próximo, nem dos Quand on pais. dit proche parent, Quando diz o próximo, seus mon pais, top est lié dans ma famille. a quem que é ligado é parente. Beaucoup ma partenaire conjoint. Você pode ser partenário conjuntos. Dizer alguém que é seu próximo, se tiver problema, ele pode vir socorrer. Conhece muito bem as suas famílias. Imagina uma criança, vocês crescer de 5 a 30 anos. Isso já é próximo. Para ser liberto alguém, você tem que ser o próximo dessa parente. Mas Jesus, ele não era próximo de nenhum parente. Deus não era próximo nem parente. Como ele pode nos salvar? Como pode nos resgatar? Il commençait à chercher dans les Ele âges. começou a procurar os Il a anjos. appelé David. Chamou Davi. David vient. Davi vem. David, quand il s'est présenté, Quando ele se il apresentou, voit le sang dans ses mains. ele mostrou seus Il dit, toi, tu es sua mão. meurtrier. Disse, você vai te... Yo Samobomi. Você é o matador. Abeni Salomon Yaka. Chamou Salomão, vem. Salomon yo na 1000 femmes. Salomão, você tem 1000 mulheres. Você não pode. Não. Abeni Noé. Chamou Noé. Abi Noé yote. Noé não. Quand ele que makasi. Você é muito bravo. Parce que bango nyonso wana E todos eles, bazana makila eles têm sangue ya semence ya Adam. da semente de Adão. Tout celui qui a la semence d'Adam, A todos tinham a semente de il Adão. a la semence de la mort. Tinha a semente da morte. Il ne peut jamais nous sauver. Não pode nos salvar. Bien-aimé, Meus amados, ce que je te dis, o que eu te digo,
Pour vivre l'assurance du salut. Para viver a salvação. Ça vient de trop loin. A salvação, isso vem de longe. Ça vient de trop loin. Isso vem de longe. Quand tu adores Dieu, quando tu adoras a il faut Deus, adorer Dieu avec l'amour. Você tem que adorar com o seu amor. Quand tu pries, quando tu oras, dis non. Diz não. Cet homme, il est merveilleux. Esse homem é maravilhoso, amém. Il commence à pleurer. Começa a chorar. Comment cet homme va rester comme ça? Como é que esse homem vai continuar assim? Et Dieu s'organisait dans le ciel. E Deus se organizou lá no céu. Il s'organisait. Se organizou. Parce que dans son royaume, porque lá no seu reino, il y a les deux chérubins. Tem dois querubins. Qui jettent leur regard dans les propitiatoires. A quem joga água ou então vê aí em ti. Et après, il y a les êtres. Depois chamou os seres vivos. Et après les êtres, il y a les 24 veillards. Depois dos seres vivos tem os 24 anciões. Qui font le gouvernement céleste. Que tem que ter o governamento celestial. Et tous les anges sont en service. E todos os anjos estavam na obra. Lui n'a pas cherché. E como que ele não achou ninguém? Il a cherché tout. E ele procurou todos. Mais n'a pas trouvé. Mas ele não achou. Il dit non. Disse não. Moi aussi. Eu também. Je vais me métamorphoser. Eu vou te metamorfosar. Vous comprenez la phrase là? Métamorphoser. Metamorfosar. Eu vou me transformar. Alguém estava ao seu trono. Alguém que é chamado Elohim. Ele que não tem nem o fim. Os anjos eles chamaram e tornaram sua coroa adiante dele. Que humilhação. Jesus a connu des humiliations tout au long de sa vie. Porque Jesus conheceu duas humilhações na sua vida. La première humiliation d'accepter de mourir pour. Primeira humilhação de aceitar morrer. Deuxième humiliation de prendre le corps de l'homme. E outra humilhação de tomar o corpo do homem. Qui est trois fois saint. A ele que é três vezes santo. Le Dieu éternel. Esse Deus eterno. Il n'a ni de concurrent. Ele não tem nenhum concorrente. C'est l'esprit éternel. Esse é o espírito celestial. Il commence à se métamorphoser. Isso começou a metamorfosar. Ele descendo. Ele descendo. Ele descendo até tornar-se água. E os anjos olhavam. Esse que nós demos a glória, ele está se rebaixando em uma semente para que possa entrar no corpo da Maria. Ele sim mandou Gabriel. Disse, vai dizer a Maria. Ela sim toma a graça. Ela tomou a graça. Ela se transformou em uma semente. E foi entrar no ventre da Maria. Aleluia. E lá no ventre, essa semente, isso desenvolveu como toda criança. Mas quando nasceu, ele não mudou as suas vestes, as mesmas vestes. Ele cresceu com isso. E ao seu crescer, e a roupa tinha tomando a sua forma. Amém. Ele não trocou as suas vestes. Amém. Do jeito que ele nasceu, não foi trocado a roupa. Quando ele cresce, ele engorda aí a roupa também. Cada vez mais. Porque isso sim, a túnica é sua roupa. Não tinha túnica. É somente esses vestes. E quando veio, le premier pas, o primeiro passo, il dit à Marie, disse a Maria, je te salue. Eu te saúdo. Ela que teve a salvação primeiro. Il a reçu cette félicitation. E ela recebeu esse conto da Disse, você teve a graça na presença do Eterno. Maintenant, la grossesse qui était dans le ventre de Marie. Mas assim, a gravidez que estava na Maria não era uma gravidez normal. É uma sombra. É um vento. A Bíblia diz, essa gravidez era um vento. Nós vimos que era uma gravidez, mas ela via que era um vento. É alguém que se transformou e entrou. Quando o anjo disse, eu te saúdo, Maria, você teve.
Il a confessé 2 verbes là-bas. Ele confessou 2 verbos. Há uma diferença que veio feito em ti. Le verbe faire. O verbo fazer. Pour faire, para fazer. Il faut qu'il y ait une matière qui existait. Quando você ama algo que já existe. On a pris cette matière existante. Ele tomou esse material existente. Et on a fait une sémence. E sim fez uma semente. Oh, la sémence. E nessa semente. C'est un esprit. Esse é um espírito. La sémence. A semente. C'est la parole. É a palavra. La sémence. A semente. Ça ne se voit pas. Isso não se vê. L'homme. Soprou. A Maria nasceu Jesus. Nem qualquer igual a outra mulher. Ela nasceu Jesus não igual a qualquer mulher. A mulher por onde entra, por onde sai. E ela teve que era o vento. Assustaram. Ela sentiu a contração. Sentiu igual a outra mulher. Ela sente a contração. Mas sim, tu vai nascer. Se nós formos no céu, vamos perguntar a Maria. Vamos perguntar ao José. Saiu a criança. C'est ça ce qu'on appelle le surnaturel. Isso é que chama sobrenatural. Le surnaturel n'a pas de verbe à conjuguer. Sobrenatural não tem verbo para conjugar. Les miracles, ce sont des choses inexplicables. Os milagres são coisas inexplicáveis. Et les traducteurs de la Bible, o tradutor da Bíblia, ils ont manqué le verbe à conjuguer. Eles faltaram palavras. Ils ont conjugué le verbe enfanter. Eles fabricaram o verbo. Job nous a dit, Job 14:4. Job 14:4. Diz: alguém tem sangue sujo não pode dar um filho do sangue santo. Alguém que tem sangue sujo, será que pode nascer alguém com sangue santo? Não. Não. C'est pourquoi Por quê? Marie a connu l'opération spirituelle. Maria conheceu a operação espiritual. Dieu a déplacé son ovule. Deus retirou a sua vida. Tirou seu sangue. O sangue lá do céu entrou a ela. Parce que celui qui venait te délivrer, porque aquele que veio libertar, il faut qu'il soit agneau. Ele tem que ser um cordeiro. Et Jean a vu, e ele sim, ele já viu qui était déjà immolé. O cordeiro que já foi lá no céu. Esse sangue aqui desceu. Aí se deu a Maria. E aí se saiu o sangue do cordeiro. E sim tem que ser lá dentro dos cordeiros. Aleluia. Amém. Será que está me compreendendo? Só estamos procurando um parente próximo. Que seu sangue seja santo. Que seja sem pecado. Para que possa libertar-te. Maria deu a luz. Jesus saiu. Já que Jesus saiu, automaticamente tornou-se nosso próximo. Porque ele aceitou morrer. On comprend des procédures. Não se brinca com o sangue de Jesus. Agora vou explicar. Alguém estava no pecado na prisão de quem? A quem? Satanás. E o sangue que Jesus trouxe, ele deu a quem? A condição é para que alguém seja liberto, tem que ser o seu próximo e que dê um sangue precioso. E quando ele morreu por nós, aquele sangue, para ser libertado a ti como homem, você é o próximo, sim, é bom. Mas cadê? O preço do resgate. Ele sim pagou o preço de resgate para quem? Jesus não pagou o sangue ao Satanás. Ele pagou seu sangue a Deus. Aí é o Pai. Porque o Pai, ele procura o sangue que não tem mancha e sem pecado. Quando deu a chave, aí sim ele foi. Quando vinha, Satanás saiu o caminho. Disse não.
Toma. Qui est la première créature de Dieu? Quem foi a primeira criatura de Deus? C'est qui? Quem? Première créature de Dieu. Primeira criatura de Deus. Hein? C'est le Satan. Satanás. Satan qui est la première créature de Dieu. Satanás é a primeira criatura de Deus. Il a été créé. Está escrito. Il est banogada. Ouais, n'a pas livre ba témoin. Le bana, yo le bini. Ada. Vous comprenez? Vous avez triché. Il faut faire racheter ça. Acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc la raison proposée par Dieu, proposto a Deus, coûtait à Dieu trop cher. Isso custou muito caro a Deus. Ça demandait le sang pur. Ele precisa o sangue Le puro. sang sans péché. O sangue sem pecado. C'est que moi prospère. Eu próspero. Je ne peux pas te délivrer. Eu não posso libertar-te. Il n'y a que Jésus. E somente Jesus Qui est là é que está pour lá te délivrer. para te libertar. C'est pourquoi É porque le jour il est venu, no dia chegou, monter dans le saut du baptême. ele subindo assim lá Jean no monte l'a batismo. vu. Ele viu. João viu o cordeiro. Aí só via um homem. Voici l'agneau. João disse assim o Que cordeiro, ôte le péché. o que tira o pecado. Voici l'agneau. Aqui o nous cordeiro, délivre. o que nos liberta. Voici l'agneau Aqui o cordeiro, qui me sauve. o que me salva. Ce jour-là, on l'a posé à Jean question chez ses disciples. Aí sim, esse dia perguntou ao João Tu es quem são malade? seus discípulos. Você está doente? C'est une personne, mais toi tu dis qu'il est l'agneau. Você fala que esse homem que ele é o cordeiro. Oui, il est l'agneau. Sim, ele é um cordeiro. Parce que la mission de l'agneau, Porque sim, c'est chamado pour ôter le cordeiro, péché. é sim para tirar o pecado. Et c'est de là dans les eaux du baptême, E lá no lugar la do mission de l'agneau batismo, a pris fin. aí sim a missão do Il y a le cordeiro commencement findou. du ministère du Fils. Aí sim começou o ministério do filho. C'est pourquoi quand on l'a baptisé, E é por isso que quando ele foi batizado, il em vez dele sair da água, faut ele ficou nas faire águas. la présentation à papa. Tem que esperar a apresentação Là, do Pai. le ciel était ouvert. Aí sim o céu estava aberto. L'esprit descendait sous forme d'une O colonne. Espírito desceu a ele como uma sombra. Et si il gardait, Isso não findou aqui. si on va me voir, Aí sim a voz tem que ah, mais falar. celui-ci Disse esse sim, est mon fils, é meu filho. bien-aimé, Ele é meu à qui bem-vindo. j'aimais toute mon A affection. quem que eu dei toda a minha afeição. Le Père a présenté le Fils. O Pai apresentou o C'est Filho. pourquoi le sacerdoce, ça se conjugue dans deux verbes. E por isso o sacerdócio, isso é conjugado a um verbo. Le Père O Pai et le Fils. e o Filho. Amém. Alléluia. Amém. Je vais comprendre. Compreenderam? Je vais t'expliquer la valeur du sang. E vou te explicar o valor do sangue. Bien-aimé dans le Seigneur, Meus amados ao Senhor, Dieu est merveilleux. Deus é maravilhoso. Il est vraiment merveilleux. Ele é tão maravilhoso. Je l'aime beaucoup. Eu amo bastante. Et nous avons vu encore une image de la rédemption Nós vimos mais uma vez a imagem da dans l'ancienne redenção. alliance. Lá na antiga aliança. Chez notre sœur É o Ruth. nosso sim. Ruth. Ruth. Lá em Ruth. Isso. Ruth. Em Ruth. Livre à Ruth ou en Lá no alliance. livro da Ruth. C'est le livre de la rédemption. É o livro da redenção. Il a tenté ça. Ele tentou isso. Ruth n'est pas n'importe qui. A Ruth não é qualquer uma. Une Moabite. É uma moabita. À laquelle elle m'appelle. A que foi amaldiçoada. Mais dans Zéla na ye. Mas através dela, Généalogie Christ est bimi. aí sim saiu. Et puis, quelqu'un classé ye. Isso foi colocado. Aussi ici, le livre Pentateuque. Findando o livro pentecostal. Au Léki, Passando. Josué. Josué. Juge. Au Comérite. Chegando a Ruth. Deus pode te impor em algum lugar que você nunca pensou na vida. Lá por onde fala que não está dando certo, Deus pode te dar para ti. Deus pode semear te dar sentido na vida. E daí a pessoa te dá referência. Não é muito. Ele pode se tornar milionário e você até admira.
Não pode ofender o dinheiro. Se você ofender o dinheiro, ele tem ouvido e vai fugir. Até você pergunta assim, será que ele gosta de dinheiro? Esse só não tem nada. Isso daí é fictício. Isso daí é fictício. Toi, tu crois que c'est la magie qui peut donner l'argent? Você acha que é a magia que dá o dinheiro? Tu as le Saint-Esprit. Você tem o Espírito Santo. Il est plus que la magie. Ele é mais que uma magia. Jésus est plus que la magie. Jesus é mais que uma magia. Tout ce grand travail il a fait. Todo o trabalho pour que te donner la vie. É para te dar a vida. Non. Não. Pode contar a história de vários. O dinheiro ele tem ouvido. Ele vai sair nesse bolso, saindo. E vai criar algum transtorno. E Deus pode te abençoar. Ele vai virar tudo. Ele vai ter que virar tudo. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Il nous a délivrés. Ele nos libertou do poder das trevas. Il nous a transportés. Ele nos transportou dans le royaume lá no reino de son fils, do seu filho, de son amour. do seu amor. C'est lui qui était Dieu. Alguém que ele é Deus. Il s'est réduit. Ele se rebaixou em uma semente para vir a próxima seu parente a te dar a salvação. Amém. Il est merveilleux. Ele é maravilhoso. Je l'aime beaucoup. Eu amo bastante. C'est ça ce que nous disons l'assurance du salut. É isso que nós falamos, a segurança da nossa Il y a un salvação. sang qui crie pour moi. É sangue que gritou para nós. C'est pourquoi le coronavirus peut venir. Por isso a corona pode vir. Il y a le sang qui était venu. Há sangue que avant veio coronavirus. antes da corona La vir. Bible dit. A Bíblia diz. Ele venceu por por causa da palavra e da sua testemunha. Jesus é maravilhoso. Esse sangue não tem nem mancha, nem nenhuma mácula. É o sangue que não tem pecado. É sangue sem pecado. Ele salvou. E quando alguma coisa não vai certo, ele se vem ele vem seu próximo. Ele disse, como tu estás, como que eu sou, como eu sou, como o Pai está. Ele com nós somos um só. Amém. Glória. E nesse dia lá na cruz, quando ele subiu, precisava ter a presença de 2 testemunhos. Porque em Israel não se faz assim. Tem que ter sempre 2 testemunhos. Ele que é o homem humilhado e esse nós quem fizemos mal, nós quem merecemos a morte. Outro disse, ele não, ele é inocente. Testemunhá-lo. Quando veio escuro aqui, o sangue caiu. Aí saiu o ângulo. Eles já apagaram. O ato é toda a receita. O que condenava, ele ia procurar-te até a geração dos seus avós. O que você não conhecia, mesmo o filho que tu ainda não tem, e aquele sangue já está clamando. Que a vida no sangue, se eu ver, se Jesus quem vir por causa de sangue de Jesus. Não, é o preço de tudo. Ele sim me resgatou. É um grande preço. É um grande preço. Ele aceitou a morte por ti. Amém. Esse homem lá que eu te prego, ele é chamado Jesus. Ele não fez a medicina. Ele nem o nome de doenças. Ele cura. Qualquer médico que pode operar isso. Nenhum médico. Nenhum médico. Ele é mais que a ciência. Ele é mais que a tecnologia. Jesus é Deus. Ele é Deus. Ao meio dos nomes. Ele é o leão da tribo. Ele não recuou diante de tudo que vem nele. Ao meio dos homens. Ele é o rei dos reis. Ao meio dos animais. Ele é o águia. Jesus é o Senhor. Ele vai te salvar. Ele te curou. Ele te salvou. Esse sim pelo sangue que nós somos salvos. Esse sim é o preço por quem ouviu. Isso sim é a nossa salvação. Ele nos salvou. A cruz, isso não é uma montagem, é uma história real. Ele subiu na cruz.
Jesus. Personne l'a tué. Alguém matou-lhe. Personne n'a tué Jésus. Alguém matou Jesus. Personne. Alguém. Il est monté à la croix. Ele subiu na cruz. Seul sauf. Sans salvo. Il a crié. Ele gritou. Je remets mon esprit. Aí entregou minha vida. Si Jésus n'était pas tué, se Jesus não fosse, qui te tuera? Quem que ia estar lá? Il remet son esprit lui seul. Ele deu a sua vida somente Personne l'a tué. Ninguém matou-lhe. Porque só deram Se horas. Se tu não morrer durante 3 horas, vão chegar com a katana, vão quebrar vossos pés e serão crucificados. E ele morreu em 9º horário. A Bíblia diz, isso tudo escureceu, porque a águia morreu. Lui qui disait, moi et le Père, nous sommes un. Lui qui disait, a quem que diz, moi et le Père, nous sommes un. Eu e o Pai somos um. Mais le Père l'a abandonné. Mas o Pai o abandonou. Il est monté seul sauf. Ele subiu Maintenant, sem imaginez, salvo. regardez-moi. Imagina, si olha, Jésus n'était pas tué, se Jesus não fosse morto, qui peut te tuer? Quem ia matar? Eu, as minhas coisas. Eu sei a batalha da minha família. Isso sim são a batalha da sua família. Isso não tem a importância do sangue. Porque você não sabe o valor da obra da cruz. Você não sabe o valor da obra da cruz. O que virá, que vem. O sangue de Jesus existe. O sangue de Jesus está aí. O sangue está aí. Jesus Cristo, ele subiu lá em 33 anos. Ele voltou na idade de 33 anos. Ele tinha as suas feridas. Sabe por que ele desceu com essas feridas? São as provas. A fatura. Você está aí para adorar a Deus? Por dançar na igreja? Vê a minha mão. E esse sim que eu entreguei. E que vocês foram resgatados. Aleluia. Ele não fez. Ele foi em 33, ele vai voltar a 33, oh glória. E as suas feridas, isso sim são as provas. E por isso Thomas ele não aceitou. E quando veio os discípulos, ele disse que a paz do Senhor esteja em vós. Ele sim, ele respirou. O Thomas ele não estava. Quando Thomas veio, falaram, Thomas, Jesus veio aqui. Disse, vocês estão brincando. Jesus veio aqui. E o que nós sepultamos ontem é quem? Nós quem estamos Jesus passou aqui. E se Jesus veio aqui, e vocês fizeram o quê? Cadê a marca que Jesus veio aqui? Eu não acredito se eu não ver. Muitas pessoas chamam Saint Thomas, ele é incrédulo. Você é incrédulo igual Saint Thomas. Ele não era incrédulo. Ele tinha a revelação. Eu não posso aceitar. Que você me fala Jesus histórico. Não. Se tu é cristão, você aceitou Jesus. A cruz por ti. Isso sim é a libertação. Essa vitória. Você tem que ter avançamento. Você tem que ter avançamento. Você tem que ter mudança. Aleluia. Eu não acredito. Se eu não ver as suas marcas, eu tenho que aceitar. Como o Romé, ele deu furor mesmo. Jesus subiu depois do 8º dia. Porque o número 8 é o número da eternidade. Ele escutou, mas no dia ele só esperava Thomas vir. No dia da sua bênção, Deus vai querer que todos estejam ali. Para que sejam testemunhos. Deus pode fazer isso. No dia da sua elevação, o que fizeram a sua vida, eles vão estar distraídos. Disse Thomas. Ele olhou. A pessoa assustou. Agora Thomas, me vê na imagem de Thomas. Tenho medo de vocês. Quando é Thomas, você está dormindo. Thomas.
Viens. Venha. Mets ton doigt. Venha ao seu direito. Venha ao seu dedo. Si je ne mets pas mon doigt dans les blessures, je ne croirai plus. Se eu não colocar o meu dedo na sua ferida, não vou acreditar. Ele perguntou, você quer pôr o dedo nas suas feridas por quê? Aí perguntaram, você quer... Agora você procura qual que é a sua... O que você quer? Você quer pôr o dedo? Nós já te dissemos. Como você pode ser sem toma? Amém. É isso. Se je ne mets pas mon doigt, se eu não colocar meu dedo nas suas feridas, não vou acreditar. Jesus ouviu isso. Por isso não brinca as suas palavras. Tudo que tu falas, Deus ouve e Ele também os ouve. Muitas pessoas mataram, destruíram a sua vida eles mesmos. Porque na boca que de Deus é a vida que sai. Quando você fala algo, Deus vai escutar. Porque Deus ouve até nossas nuvens. Il a besoin de l'argent. Il a besoin de travail. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de trabalho. Quando você vem na igreja, aí chovendo, você sair, aí vai o cartão, não vai. Vai pedir e negam. Vê toda a obra que você fez na igreja. Fala, meu Deus, você não pode lembrar de mim? Não pode lembrar de mim? Essas coisas aconteceram a Thomas. Jesus disse, avance. Ponha o seu dedo. Colocou o seu dedo. Disse. Alegria. Feliz é essa pessoa que não viu, mas sim acreditou. Não viu, mas acreditou. O que foi esse ensinamento? Jesus disse, sabia, depois de mim, eu já não estive. O que vai continuar a palavra. Se tu não tiver a palavra, você não será salvo. Mas sim a palavra, isso sim pode salvar. Eu não estarei. Jesus físico não está. Mas sim a sua palavra. Se tu crê essa palavra, aí sim o milagre é possível. Se tu crê nessa palavra, a libertação é possível. Se tu crê essa palavra, aí sim tudo é possível. O casamento é possível. Creia na palavra. Milagre chegará. Pega a Bíblia. Fazer a oração. Pega esse versículo. Eu fiz uma libertação em Canadá de uma irmã assim. Disse, pai, eu estou muito bravo na vida. Se você vê o homem falar, você vê a raiva da mulher. Aí isso dá dor na mulher. Eu disse, eu vou pregar em um casal. Eu fui pregar sobre a raiva. Afinal era a sua pregação. Depois da pregação procurou-me. Disse, pai, você pregou para mim. Eu preciso que ores por mim. Começou a fazer a cura de alma. Compreendi coisas em ele. Falei, o que é que tu desejas? Preciso a libertação. Você sabe que a libertação se você não tem desejo, isso vai passar. Você tem que desejar. Aí sim para ser liberto. Eu disse o seguinte. Aí à noite quando tu regressar, se o seu marido vir, pega o papel e a caneta, pergunta-lhe todo o defeito que ele achou em o que ele se arrepende, o que ele fala em anota isso no papel. Você também do seu lado, anota tudo no papel. Aconteceu e nós fomos lá na mata. Você também faz jejum. Quando findamos, nós descemos. À noite oramos que eu peguei, falei, pega fósforo e queima. Tudo isso é pela fé. Quando queimou, o marido perguntou, quem te deu essa inteligência? Disse, um dia você há de saber. Eu sou águia. Hoje 6 meses já. Disse, pai, eu me tornei uma boa esposa. Num casamento. A ira ou a raiva que eu tinha, Deus libertou-me.
Alléluia. Amém. Eu sei que todas as mulheres que estão aqui têm muita raiva. Deus tem que libertar-vos por essa raiva. Se tiver, continue essa raiva. Assim a cruz. A minha ira, eu me revolto muito. A mulher grávida até ela fala que é a gravidez. Aleluia. Amém. Não é a gravidez. Você tem que ser liberta. Quem é o rei? Jesus. Il a versé son sang. Ele derramou seu sangue por ti. Alléluia. Amém. Aujourd'hui, j'ai fait l'introduction. Hoje eu fiz a introdução. Et le dimanche prochain, próximo domingo, je vais maintenant entrer sur le valeur de l'affermissement. Eu vou entrar sobre o valor do ensinamento. Enregistrez ça dans le téléphone. Tem que registrar isso no telefone. Écoutez ça. Escuta isso. Tu sais, j'avais dit ce matin, le Facebook, c'est un grand monde, c'est une grande église qui a plusieurs fidèles. Hoje em dia o Facebook é uma grande igreja, tem muitos fiéis. Des bonnes choses. Mas não foi criado para boas coisas. É um caminho que nós também temos que pôr a palavra de Deus. Nem tudo que tem no Facebook é para nós assistir. Nem tudo no YouTube é para nós assistirmos. Será que vocês sabem que eu sou amigo de todos vocês? Se você vê que aqui é fulano. Mas as coisas que tem na sua vida, isso procura Deus. Isso vai procurar essa distração. Nós não estamos no momento da distração. O mundo já não vai mais recuar atrás. Do jeito que foi, já fez. Do jeito então, a máscara, isso vai durar ainda. 10 ou 10 anos, isso vai continuar. Se você não conhecer a Deus, é o momento de largar o pecado, porque é o sangue que te tirou. Até agora, e isso precisa de ti. Ele morreu na cruz. Ele disse, vindai todos os que estão sobrecarregados, cansados, eu darei repouso. Se você não vê isso, Jesus, eu sou vosso pastor. Mas assim eu chamo a sua vida. Você não pode separar-se. Aí sim, no espírito do arrependimento, abandona as coisas do mundo. O seu coração, Jesus, ele sim vem. Jesus virá brevemente. Ele sim já fez a sua obra. Quando saiu o sangue, ele clamou. Tudo foi consumado. Tudo já foi consumado. E o que tu procuras, isso procurará. Em Jesus, isso se tem uma boa esposa. Em Jesus, terá um bom homem. Em Jesus, terá também um homem de negócio. Em Jesus, terá mulher de negócio. Tudo que tu pegas fora, em Jesus terás. Você tem que servir a Deus, sim, com seus bens. Aleluia. Deus nos diz, il doit bénir les enfants de temos que Dieu. abençoar filho de Deus. Filho de Deus será abençoado. Assim que te encontra numa boa atitude. Porque o mundo nos impôs. Aí sem antes de tu trabalhar, você tem que ter a vacina. Você tem que ter o seu próprio emprego. Para você não pegar as suas coisas. Aleluia. Amém. E esses só tomaram a vacina também não hão de morrer. Você tem que morrer na vontade de Deus. Que não vai como uma tralha jogando. E vão lá em Campinas. Aí você vem em São Paulo, você não conhece Campinas. Mas sim, o seu corpo vai ser lançado lá. Não. O seu corpo tem que se ligar por ele. Satanás vira um anjo também vem. Esse sim é o corpo do Filho de Deus. Esse sim serviu-me. Tudo que você fez a Deus, Deus sim fez. Até o livro de lembrança. Arrependai-se, ter a boa nova. A redenção é uma história de muito longo. Em nome de Jesus. Ponhamos em pé. Est-ce que tu peux me rappeler les 2 conditions pour te sauver? Será que você pode ver as 2 condições para ser salvo? Você tem que ver o seu próximo. Você não fala que nesse país eu não tenho família, você tem sim. Nossos irmãos que temos aqui não podem nos ajudar igual Jesus. Você, ao amanhecer, você vai lá no portão, aí você vê o sangue, o mercúrio vermelho. Aí você pega e vai ver, porque você é abençoado. Se alguém te dá dinheiro, sumiu. Você é escravo em dinheiro. Eu vou te abençoar.
Existem extraterrestres que agem assim. Aí deixa para ti. Aí você vê já que meu pai morreu. Nossa, eu vi meu pai ver deixar dinheiro. Não, o reverendo jamais voltará. Ele jamais vai voltar. Se a sua alma está lá no cativeiro, está no macumbeiro, como vai te dar? Deus cria os seus anjos. Como lá na época de Saulo. Ele foi criar. Ele vai criar suas bênçãos. Aleluia. Amém. Deus libertou-te. Maravilhoso. Commencez à penser les histoires de la croix. Comece a lembrar da história da cruz. Dis à Dieu. Diz a Deus. La croix m'a libéré. A cruz Je ne libertou-me. suis plus esclave du péché. Já não sou mais escravo do pecado. Moi, je ne suis plus esclave. Já não sou mais escravo. Je ne suis plus esclave. Já não sou mais escravo. Je ne suis plus esclave. Já não sou mais escravo. Élevez la voix, commence à prier. E exalta a sua voz, comece a orar. É um pecado que está preso em ti que você não consegue largar. Un enfant de Dieu ne boit pas d'alcool. Filho de Deus não consome álcool. Un enfant de Dieu ne fume pas la cigarette. Filho de Deus ele não fuma. Un enfant de Dieu n'est pas couré de jupons. Filho de Deus ele não é. Là tu es en train d'insulter la croix. Lá você vem insultar a cruz. Dis à Dieu, je prends la décision. Fala, Senhor, agora eu tomo a decisão d'aller au ciel. De ir ao céu. Ouça-me agora. Vamos fazer a oração de autoridade. Vamos fazer a oração da autoridade. Onde que você está? Você vai orar junto comigo. E pendant que tu pries, e quando que você está orando, je ne peux pas t'imposer la main. Eu não vou colocar minha mão na sua cabeça. Quelque chose va sair. Mas qualquer coisa vai sair agora. Se é um vento que está seguindo você. Se é uma coisa que está perturbando você. Se você nos colocar na secreto da família para você morrer, hoje vai deixar você. Fala atrás de mim. Molimo nyoso yakufa oyo na makila na ngai na nzela ya bakoko na ngai na nzela ya baliasa bakoko na ngai lelo ebima beta maboko bana olongo na makila au nom de Jésus beta maboko isa Makila bakoko. Au nom de Jésus. Eu estou a quebrar. Aquele sangue. De meus avós. Tem que cair. Eu estou a destruir. Em nome de Jesus. Aquele sangue cai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou a tirar. 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 Em nome de Jesus. Estou a tirar. 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 Em nome de Jesus. Tira. Tira. Começa a bater as palmas. Bate as palmas. Começa a tirar aquele sangue. Daquela condenação. Começa a tirar o sangue da condenação. Tira. Aquele sangue da reclamação. Aquele sangue da reclamação. Aquela semente de chorar. Semente da blocagem. Aquela de bloqueio. Semente da morte. Jesus. Semente de divórcio. Aquela semente de divórcio. Semente de separação. Aquela de separação. Ebima. Sai. Ebima. Tira. Ebima. Tira. Bimisa. Começa a tirar. Bimisa. Começa a tirar. Bimisa makila. Começa a tirar aquele sangue. Bimisa makila. Começa a tirar aquele sangue. Bimisa makila. Começa a tirar aquele sangue. Bibisi. Eu estou tirando. Makila. Aquele sangue. Koko nanga. Da de nossa avó. Soto nanga. Na meu corpo. Makila échec. Aquele échec. Makila kolela. Aquele chorar. Makila passe. Aquele chorar sofrimento. Aquele sofrimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Yoka. Escuta, meu amado. Yoka. Escuta. Je sens la délivrance
de certaines personnes ici. Eu estou sentindo a libertação de algumas pessoas aqui. Eu quero para você ser livre para você fazer a oração. Não faz a oração mental. Você é livre. Se você vê a cadeira pode amarrar, você pode vir à frente. Você não pode brincar com o diabo. Vê a coisa que ele fez a você nesse país. Vê como você faz sofrer você. Faz que você combate você. O dinheiro está perdendo você. Também a amor também. Também o emprego também está acabando. Você não está entendendo nada. Você vem normal. Não. Se é normal. Não é normal. Você fala atrás de mim. Nazobima. Lelo. Na combo ya famille. Lienyoso. Ya combo ya famille nanga. Ekatana. Lienyoso. Eza lié. Na combo ya famille. Famille ya tata. Famille ya mama. Lelo. Ekwaya. Meta maboko. Em nome de Jesus. Eu já não sou coisa. Estou a quebrar. Todo o resto do inimigo. Estou a quebrar. Cai. Na sua coisa vai na sua vida, família. Na vamos ainda ngai. Ekwaya na combo na Yesu. Estou a quebrar. Na sua coisa. Tá na combo família eu. Na combo na Yesu. Tá na combo família eu. Cita o nome da sua família. Na sua coisa. Cita o nome da sua família. Combo família Kansongo. Cita o nome da sua família. Em nome de Jesus. Estou saindo. Nos lugares. Jesus. Aleluia. Jesus. Na sua coisa. Na sua bima, na balia família. Na combo na Jesus. Na sua coisa. Valeu, heredité família. Au nom de Jésus. Jesus. Yoka. Escuta. Eu estou vendo o grito da libertação. Eu estou vendo um armário que está saindo. Está saindo. Eu estou vendo. Jesus. Fala atrás de mim. Nabimi. Nasceu libanga. Nabimi. Nasceu mai. Nabimi. Ikolanzete. Vinangai. Bananangai. Nane obotite. Nano balite loba. Même que você não casou, fala. Nabimi. Na bana nanga. Na libala nanga. Na mombongo nanga. Na musala nanga. Lelo. Nasobima. Na maloba. Ya banoko.